Vamos falar sobre os apóstolos. Será que eles mentiram sobre a vinda de Jesus? Então, nesta mensagem, nós vamos ver algumas expectativas que os discípulos tinham quando estavam vivendo aqui, né? A expectativa que eles tinham sobre a vinda de Yahshua, ou Jesus, né? Jesus de Nazaré. Então, eles esperavam realmente que Yahshua viria naqueles dias que eles estavam vivos. E nisto, eles fizeram recomendações. Por muitas partes do Novo Testamento, encontramos os discípulos se incluindo, fazendo recomendações e se incluindo no dia da vinda de Jesus. Então a incumbência era preparar o povo judeu para o arrependimento e o povo gentio para a reconciliação daqueles dias para o grande evento que estava por vir. Agora, se Yahshua ainda não veio, como ensina o cristianismo tradicional, logo os discípulos mentiram sobre essa expectativa criada entre os irmãos do primeiro século. É sobre essa expectativa que vamos falar nesta mensagem. E a ideia aqui é afirmar que eles não mentiram sobre a vinda de Jesus, porque ela de fato aconteceu naqueles dias. Jesus falou que seria o tempo de uma geração. E eu vou te dar 78 razões para você acreditar que os discípulos estavam certos. Errado está o cristianismo do sistema religioso que ainda espera vir Jesus sem motivo nenhum para os dias de hoje. Então, abençoado, é por isso que eu falo: vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, é muito notável e notório que alguns trechos, né, das escrituras, da parte das escrituras que trata ali do Novo Testamento, que foi escrito em grego, parecem sugerir que Jesus já voltaria naquela época. E nós vamos ver alguns exemplos disso, né? Diz o texto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, porque alguns de vocês podem morrer antes da vinda do Senhor, mas alguns ficarão com certeza. Paulo está dizendo isso. De modo algum procederemos os que dormem. Aqui Paulo estava escrevendo aos ouvintes lá de Tessalônica, e ele sugere que os que ficarem vivos, de modo algum procederemos aos que estão mortos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: muitos que estão aqui não morrerão até a vinda do Senhor. Isso mostra uma manifestação clara de que o apóstolo Paulo tinha a certeza que Cristo viria naqueles dias. Meus irmãos, se ele não tivesse essa certeza, ele não escreveria esse texto dessa maneira. Está entendendo? Vamos a mais um texto. Na primeira carta de Pedro, veja o que ele disse. E qual a sensação, meu irmão, que você sentiria se lesse esse trecho dessa carta de Pedro naqueles dias lá do primeiro século? Qual a sensação que você teria? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, que diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Qual a sua perspectiva ao ler isso? Você estaria dizendo o quê? Que Pedro estava falando que está próximo o fim de todas as coisas, o fim de uma geração, o fim de um pacto, o fim de uma era, o fim de um céu, o fim de uma terra. Estava chegando ao fim. Um pacto estava acabando e a graça eterna estava surgindo no horizonte. E qual a verdade desse texto para o cristianismo tradicional? Qual é a verdade do texto quando eles leem isso aí? É que já se passaram mais de 2000 anos e Yahshua ainda não voltou. Agora, seria Pedro um mentiroso ao alertar aqueles irmãos daqueles dias? Então, se tanto Paulo como Pedro, como todos os apóstolos de Yahshua, foram profetas daqueles dias, e segundo o sistema, segundo o cristianismo tradicional, não aconteceu nada até agora, logo todos esses profetas, inclusive Jesus,
não merecem crédito. O que diz as Escrituras daqueles profetas em que eles falavam e não se cumpriam? Que não devemos temer o profeta cuja palavra não se cumpre. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 diz: talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? Então esse texto aí, que foi escrito na lei, diz assim: como saberemos se a profecia vem do Senhor? O verso 22 responde: se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem, nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Daí vem a pergunta, meu irmão: se os apóstolos falharam, logo os apóstolos se tornaram falsos profetas. Por quê? Paulo disse que alguns que estariam ali estariam vivos. Pedro diz: olha, está próximo. Amados, é claro que isso não é real, pois os discípulos, eles estavam certos sim. E Yahshua também não mentiu, porque ele estipulou um tempo para a sua vinda, que foi o tempo de uma geração. Então, queridos, baseado nesta afirmação e na promessa de Yahshua, eles sabiam que ele, Yahshua, Cristo, viria naqueles dias. O problema é para quem acredita que Jesus ainda virá. Esse é o problema, porque hoje eles chamam indiretamente os discípulos e Yahshua de mentirosos. E sabe por que nós podemos acreditar que Yahshua e os apóstolos estavam certos? Por causa das palavras breve e próximo escritas em grego que está relatado. Então, abençoado, vamos ver agora o que diz as Escrituras para essas expressões breve e próximo. Essa palavra se refere a um grande evento que era esperado naqueles dias da igreja primitiva. Foi quando Yahshua disse que o templo seria derrubado. Mateus capítulo 24, versículo 2. E isso, queridos, é uma afirmação tremenda. Diz o texto: ele, porém, disse: estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade, eles serão, ou elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Meus queridos, essa fala de Cristo abateu os discípulos moralmente. Primeiro porque eles sabiam quem era Yahshua. Quem era o Yahshua para os judeus? Era o Messias, o Machia, o Messias deles. Então, quando aqueles homens, os discípulos, que confiavam em Yahshua, mostraram um templo para Jesus, conforme diz aí o texto, né? Jamais passaria pela cabeça deles ouvir aquela frase duríssima contra o templo, o símbolo maior deles. Jamais eles esperavam que o Messias iria falar contra o templo, porque eles sabiam o que significava ter novamente o seu templo derrubado. Falar isso naqueles dias para os judeus, até hoje o templo deles estão derrubados. E eles sabem o que eles passaram. Depois da guerra do ano 70, em que foi destruído Jerusalém e o templo, eles vagaram pelo mundo, eles perderam totalmente a sua identidade. Eles sabem o que significa isso. Eles sabiam o que significaria ter novamente seu templo derrubado. Todas as vezes que havia uma profecia dessas em Israel, era um Deus nos acuda. Eles sabiam que boas coisas não estavam por vir. Não estava, querido. No mínimo, pensaram em um cativeiro para Israel. Mas o problema era que Israel já se encontrava dominado por Roma nessa época. Então a única coisa que restava, mediante a que Yahshua já tinha falado no capítulo 23 de Mateus, o que vinha à mente deles era o quê? Era que Israel seria destruído, porque quando foi dito isto, os versículos que se seguem são os piores possíveis. E no meio da fala, lá em Mateus 24, lá pelo versículo 34, ainda diz que seria para aquela geração. Logo,
perspectiva da parousia de Yahshua seria para aqueles dias. E isso significava a vinda de Cristo em forma de julgamento, porque a palavra parousia quer dizer isso. A vinda em forma de julgamento contra Jerusalém, contra a nação de Israel, contra a cidade santa. Por isso que os discípulos, ao saírem pregando esse fim, eles não podiam ter outra coisa em mente a não ser alertar os irmãos daqueles dias que o evento estava por vir e eles estavam ali fazendo aquela história acontecer e que viria sobre aquela geração. Agora, meus irmãos, se isso fala que estamos se referindo aos dias de hoje para um futuro, logo os discípulos, como seu mestre, foram os falsos profetas. Então, meus queridos, olha só, eu fiz um estudo aqui sobre essas palavras breve e próximo. E olha, pasmem os senhores, eu encontrei nas escrituras nada menos do que 78 declarações de Yahshua, de Cristo, de Jesus e seus apóstolos, apoiando que em breve, próximo, estava por vir algo terrível para acontecer naquela geração do primeiro século. Eu não vou trazer todos, claro, não vai dar, senão vai ficar uma mensagem muito extensa. Eu vou ver aqui alguns destes versículos, nós vamos ver alguns desses versículos, e depois, para quem quiser, tá? Quem quiser aí adquirir esses versículos, as outras referências, eu estarei deixando aí nas descrições deste vídeo, tá? É só copiar e colar. E aí você vai lá ver um por um, tá? Eu aconselho você a fazer isso, porque são argumentos para vocês, e vocês vão ver que em várias vezes, 78 vezes, os discípulos se incluem também naqueles dias da vinda de Jesus. Então vamos ao primeiro que eu selecionei aqui para vocês. O primeiro está em Mateus capítulo 3, versículo 2. Diz: arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Essa versão eu usei a João Ferreira de Almeida e a versão nova versão transformadora. Então no começo lá já do ministério terreno de Yahshua, ele solta essa pérola. Agora, se o reino de Deus ainda não chegou, esse próximo fez de Yahshua um falso profeta, porque o sistema prega que o reino de Deus ainda não está entre nós. Então essa palavra próxima aí do texto, o seu original também, não nos deixa nenhuma dúvida sobre o seu significado. Se nós formos pegar a versão em grego, nós vamos ver que ela não deixa dúvida. Eu usei também aqui a versão do Novo Testamento, que eu sempre estou falando com vocês, é a Textus Receptus, tá? Para quem não conhece essa versão, é uma das mais fiéis ao texto que tem. Essa versão era uma versão muito usada até o século passado pelo sistema, pelo cristianismo, né? Porque ela é uma versão que não dá muito apoio ao dispensacionalismo, ela não dá, que é a doutrina escatológica do sistema religioso que prega que Yahshua ainda está por vir em um futuro indeterminado. Então, já que é uma versão que ela não dá muito apoio, ela inclusive tem textos nela que afronta esse ensino futurista, o que o sistema fez? Eles começaram a deixar de lado, começaram a inutilizá-la. Então, nesta versão que eu tenho aqui da Textus Receptus, eu vou botar para você, esse mesmo texto diz o seguinte: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está aí a nova versão, a versão Textus Receptus. Então, essa palavra aqui, na primeira versão que eu li, que é a João Ferreira de Almeida, a nova versão transformadora, diz lá o texto, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E é usada essa palavra ali, que ela quer dizer egizó, ou egizó. Tá ali a palavra original, ela é um verbo, a ortografia fonética e a transliteração é egizó ou egizó, tá? Tanto faz, uma ou outra. A definição é aproximar, né? Algo muito próximo, mais perto possível, ou algo que é chegado. Ou seja, isso aí era algo que estava muito próximo, tão próximo que eu poderia tocar. Logo, irmãos, não abre ideia para nós pensarmos que esse algo que está por vir tem mais de 2000 anos, né? Por favor. A Bíblia em nenhum momento ela cita isso. Um longo tempo, e aí no texto está escrito perto, né? Ou breve.
Vamos a mais um texto, queridos, que fala da proximidade daqueles dias da vinda de Jesus. Se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29, diz o texto: Irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Olha Paulo falando isso, queridos. Se você estivesse lendo esse trecho de Paulo, se você estivesse escutando Paulo em um sermão, passaria na tua cabeça que você morreria sem ver isso aí? É por isso que dentro do sistema religioso existem muitos discursos, né, quando ele fala breve, né, eles usam aquela terminologia judaica, né, para Deus um dia como um ano e um ano para 1000 dias, um ano vale como 1000 dias e 1000 dias como um ano, né? Enfim, ou 1000 anos, né, vamos dizer assim. Então, abençoados, só que aquela terminologia aqui, inclusive eu tenho um estudo que eu falo sobre isso, ela não se refere a esse tempo terreno escrito para descrever as coisas que estão para acontecer. Tanto que todas as vezes que o templo era ameaçado de ser derrubado na história judaica, não demorava muito. Os profetas eram incisivos em afirmar que o tempo estava próximo e acontecia. Nada na Bíblia esperou 2000 anos para se cumprir. Tá bom? E diz o texto: portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. E Paulo ainda termina o seu trabalho aí escrito dizendo que quem estava casado fingem que não são casados. Então Paulo está dizendo que o tempo do juízo final estava chegando. E Yahshua iria vingar o sangue dos inocentes de Israel, desde Caim até Zacarias, que foi morto no altar do templo. Então Paulo sabia do que se tratava, por exemplo, vir nas nuvens, queridos. Paulo sabia muito bem quando era referido, quando a palavra era lida e dizia que Deus viria nas nuvens com poder e grande glória. E aí por isso que Paulo alerta os irmãos para não casarem. Porque até aqueles que estavam casados, era melhor agir como se não fossem casados. Porque os dias que se aproximavam eram dias muito maus. Agora imagina, quem estava ouvindo Paulo naqueles dias descobrisse que Paulo estava falando para algo no futuro há mais de 2000 anos. Até os irmãos não iam dar crédito a Paulo. Eles iam cair lá em Deuteronômio. Você não merece crédito. Não é assim que pensam os futuristas? Não é assim que pensam aqueles que Jesus ainda vai vir? Porque essa palavra para eles ainda está de pé. E Paulo passa a ser um tremendo mentiroso. Meus irmãos, é claro que o texto aqui está falando para aqueles dias. Não seria mentiroso, né? Paulo não seria mentiroso ao ponto de dizer algo tão comprometedor. Olha, fingem que vocês não são casados. Paulo estava falando para eles. Ora, hoje também, se isso aí está de pé, vocês que estão aí, que servem ao sistema religioso, vocês ainda que creem que Jesus um dia ainda virá, finjam que são casados. Paulo está orientando para isso. Mas hoje em dia é o contrário, né? Parece que eles querem ter até mais de uma esposa. Eles abençoados, eles estão totalmente descontextualizados. Agora vamos a um terceiro exemplo, tá? Lembrando que os estudos que eu fiz apontam para 78 versículos, tá? É claro que eu não vou falar de todos. Eu vou deixar aí para vocês nas descrições, tá legal? Então nesta passagem agora que eu vou ler para vocês está em Tiago. E ele chega a comparar esse breve, né, o tempo está próximo, com o tempo de uma colheita. Uma colheita que um agricultor ele está lavrando a terra, ele vai esperar 2000 anos para fazer a sua colheita. Então, que exemplo que Tiago dá para aquele povo. Vamos ler o texto. Tiago capítulo 5, versículo 7. Diz: por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam os lavradores, esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Meus queridos, se nós formos delinear aqui o tempo, fazer uma linha do tempo, mesmo quando o Tiago disse isso, demorou
mais de 15 anos para acontecer o que Jesus predisse em Mateus capítulo 24. É muito tempo, né? Imagina 2000 anos. Por isso que o povo daqueles dias também, eles estavam, até muitos estavam incrédulos quanto a isso. Então, abençoado, está aí. Tá? Agora, se esse próximo aí do texto está há mais de 2000 anos, eu não sei o que é isso. Alguém mentiu. Ou os textos bíblicos, com os grandes homens que foi Paulo, Tiago, Pedro, João, até mesmo o Senhor mentiu. Ou o sistema religioso, que está errado em suas análises. O que é mais fácil crer para você, queridos? Nessa tradição que está na Terra aí há 2000 anos, que volta e meia muda o seu posicionamento com Deus? É só vocês lerem a história das doutrinas deles. É só vocês verem a história deles em relação ao comportamento que eles tiveram no mundo ao longo dos anos, dos séculos. É escândalo em cima de escândalo. Hoje, quando você entra em uma denominação, saiba que ali tem uma história, meu querido. Hoje nós temos acesso a essa história. Geralmente a história da sua denominação é uma história em que o pastor pertencia a um campo, a uma denominação, e ele se sentiu o máximo dali e simplesmente ele tomou aquela congregação para si. A maioria hoje é assim. Eu estou errado? É isso, é só você investigar. Todas elas, a dissidência que existe dentro da Universal criou outras universais. A dissidência dentro da Assembleia ocasionou outras assembleias, até mesmo dentro da Católica. Então os homens mudam, e essa tradição aí é o que te impede de você pensar, é o que por você mesmo e pelas escrituras, porque quando você lê o texto bíblico, o que te vem à mente não é a tradição bíblica, é a tradição do homem. Você tem que entender isso. Você quer ver um exemplo clássico disto? O que você entende quando você lê a palavra diabo na Bíblia? O que lhe vem à mente? Você é do sistema religioso. Te vem o quê? Te vem o que foi te ensinado, que o diabo é uma criatura. E você não acredita em outra hipótese. Mas eu te digo que diabo é um adjetivo. Diabo é oposição. Não tem nada a ver com coisas espirituais. Outro exemplo é o pecado. O que é o pecado para você, meu querido? Atravessar o sinal vermelho, xingar um palavrão, tomar um vinho, beber uma cerveja, comer muito. Para você, pecado é isso. Tudo que é ilicitude, tudo que é mal aos seus olhos, passa a ser pecado. Mas, biblicamente falando, não é assim. Não é assim. Não é assim. Vocês estão entendendo, abençoado? Quem está errado? O sistema, a tradição bíblica ou o sistema religioso? A tradição bíblica é mais segura. Se você achar que a tradição da igreja está certa, logo Yahushua, para você é um falso profeta. Os discípulos também são falsos profetas. Logo, tudo isso é uma farsa. Eles são uma farsa. Porque eles estão destruindo aquilo mesmo que eles constituíram. Se Jesus não vem em sua geração, o que esse povo está fazendo aí? Esperando Yahushua vir. Eles destruíram a própria palavra. No que creem vocês? Na Bíblia? Não. Vocês creem nos homens. Vocês creem na tradição humana. Irmãos, por isso que eu prefiro crer na palavra. E não no que a tradição diz sobre a palavra. Eu prefiro crer nela, nua e crua. Porque o Senhor iluminou os nossos olhos. O Senhor iluminou o seu olho. Tirou as escamas. E essa palavra da vinda de Cristo, ela é consumada. Esse é o corte definitivo. Isso é o maior divisor de águas que a gente poderia contemplar nos dias de hoje. Porque depois dessa clareza da vinda de Cristo, nós podemos afirmar com todas as letras que para o sistema eu não volto mais. Porque se eu voltar para lá, eu vou estar voltando para heresias.
Eu vou estar voltando para as coisas anticristo. Estamos entendidos, abençoados? Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui, tá bom, querido? Graça e paz aí, e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo. Todo aquele que construía sua casa sobre a areia, eu irei considerá-lo insensato. Pois quando vier a chuva, quando o vento soprar, essa casa vai cair. Mas todo aquele que edificar a sua casa sobre a rocha, esse eu chamo de prudente. Pois vindo a tempestade, vindo a chuva, essa casa permanecerá de pé, pois está construída sobre a rocha. Vou edificar minha vida na tua palavra. Eu vou construir minha vida na rocha que é Jesus. Vou edificar minha vida na tua palavra. Eu vou construir minha vida na rocha que é Jesus. Quando o vento soprar, eu não temerei. Quando a chuva cair, firme eu estarei. Quando o vento soprar, eu não temerei. Quando a chuva cair, firme eu estarei, porque tu estás comigo, porque tu estás em mim, porque tu estás comigo, porque tu estás em mim e eu em ti, e eu em ti, e eu em ti. Vou edificar minha vida na tua palavra. Eu vou construir minha vida na rocha que é Jesus. Vou
está